Tinha 9 anos de idade quando meus pais se converteram em 1960. Nenhum de vocês, alguns aí talvez a senhora deve saber. E eu fui para a igreja. Eu nunca fui católico. Minha mãe não. Minha mãe foi no Sagrado Coração de Jesus na igreja católica, beijava os pés do padre. Ela é do Nordeste, ela é da Bahia. Ela andava 18 quilômetros para ir para a igreja católica no domingo. Aí nós viemos para São Paulo. Ela se converteu lá na cidade de Suzano. Foi mais perto que ele regular. Para não ficar na frente deles. Ela se converteu. Ela conheceu 2 luzes, a de Deus e a dos homens. Por ela ter vivido na roça, ela só conhecia o Lampião. E quando ela veio para São Paulo e ela viu a luz elétrica, ela ficou fascinada. E também conheceu a luz de Jesus. E trouxe todos nós para a igreja. Meu pai veio depois. Eu lembro que passava a irmã Severina. Cadê o Caio? Irmã Severina. Lembra dessa mulher? Ela que nos ajudava. Eu tinha 9, o outro tinha 7, o outro tinha 4, o outro tinha 2, 4 filhos. Nós fomos criados na igreja. Com 17 anos eu, caí fora. Fui para o mundo. Eu conheci tudo que vocês conheceram. Não, quando faz assim, a voz volta. Tudo bem? Está me ouvindo? Amém. Está melhor? Jesus pregava 100, né? Jesus pregava 100 no fome. E no barquinho. E no barquinho. Surfava. Jesus era surfista. Mandava parar a hora que queria, mandava a hora que queria. E aos 17 anos eu fui para o mundo. Eu fui um viciado, um idólatra, um apaixonado e um escravo do futebol. Esse menino conheceu. Tudo na minha vida girou em cima de futebol. Eu dormia e marcava gol. Quando eu levantava, eu estava com o joelho todo inchado de bater na parede. Chutava de noite, chutava de dia. Eu era escravo da bola. Eu me formei em economia. A minha faculdade era assim: na sexta-feira eu chegava em casa, já com 3 filhos, a mulher esperando. 9 horas, 10 horas, 10h30 da noite, tinha um time que eu jogava futebol, o veterano estava jogando, eu tinha a cabeça branca já nessa época. Com 9 anos, já embranqueceu isso aqui, foi embranquecendo, ele começa nas pontas e vai para a raiz. Então eu, com meus 20 e poucos anos, eu já tinha a cabeça toda branca. Então eu chegava no veterano, eu entrava lá, todo mundo achava que eu era velhinho. Era gato. Era gato. Eu joguei contra o veterano do Santos. Quem conhece futebol? Mengalvo, Coutinho, Durval. Eu tinha 28 anos. Esses caras ficavam malucos comigo. Pegavam pelo calção e não sabiam o que fazer. Eu corria muito. Joguei nos melhores times da cidade. Meu sonho era ser profissional de futebol. E não deu em nada. E eu glorifico a Deus por isso. Me formei em economia, era para ser executivo. Fui preparado para isso, fiz uma faculdade boa de economia. O professor já me separou com mais uns 5. Pós-graduação era na USP. E eu ia fazer mestrado em Glasgow, na Escócia. Só lá tem a faculdade de economia regional. Eu ia fazer regional, outro ia fazer outra área. Tudo isso estava direcionado. Deus rasgou tudo.
tudo. Aos 28 anos eu voltei para a igreja batista, sentei de perdão para a igreja, Deus trouxe meus filhos. A partir daí é que esse menino me conhece. Esse menino não me conheceu nos 17 anos, só os pais deles que me conheceram nessa época. E aí, casado, 3 filhos, fui o 4º filho. E nunca mais me afastei desse Deus maravilhoso. Chorei muito naquele dia, me arrependi. E dali foi um pulo para a carreira. A empresa multinacional que eu trabalhava voltou para os Estados Unidos. Eu andei por outras empresas e me aposentei. Ah, tá bom. Isso. Aqui, tá bom. Isso eu por aqui ninguém entende, tá vendo? Não, mas ele abaixa, ó. Ah, aí ele controla. 30 anos, Batista. Fui diácono, presidente diaconal, tesoureiro, secretário, líder de adolescente, líder de criança, líder de jovens, sociedade masculina, a feminina não deixava eu entrar. Certo? Então, o resto, só não batizei na igreja batista, e não, só o pastor batiza, e não fiz casamentos na igreja batista. O resto, eu fiz. Eu passei 10 anos sem entrar na igreja principal, a sede, porque eu ia para as congregações. Montamos 10 igrejas batistas na mesma cidade. 7 eu coordenei. E Deus me deu essa honra. Então aquele cara que queria ser profissional de futebol, aquele cara que queria ser executivo, hoje ele é um executivo do Senhor. Não ganho nada financeiramente, mas no espírito é livre. É o dia todo, é 24 horas. Aí, batista tradicional, tudo certinho, gravatinho, Deus arrancou tudo. Começou a entrar dons do Espírito, cura, libertação, línguas, a língua enrolava. Os batistas falaram, não aguento. Assim não dá. Presidente diaconal, 16 diáconos na igreja, 8 se renovaram. A casa do pai desse menino foi o complô de tudo. O pastor, nossas igrejas tinham 600 membros na época. O pastor, quando ele fazia cursos na semana, parecia 20, 30 pessoas. Nós colocávamos num culto de segunda-feira 100 a 120 pessoas na casa dele. E o fogo descia. E nós não sabíamos nada, nem o que era fogo. É assim que começa. Ninguém começa sabendo. Tudo se aprende. Então, amados, aí começou a descer fogo. E queimava um, queimava outro, queimava outro, queimava outro. Em um ano, o pastor não aguentou. Tentamos penetrar lá dentro da igreja, cura, libertação. Ele até o psicólogo foi deixando. A diretoria veio para cima e falou, corta. Aí nós ficamos presos. Eu também já tínhamos curado e libertado mais de 100 pessoas dentro da igreja batista. 150 pessoas se renovaram conosco, dos 600. Alguns foram para outros ministérios, 80 veio para nós. Aí nós nos juntamos com o apóstolo Léo, porque ele era pastor numa outra igreja. E nós montamos no Boa Vista. Pronto. Acabou. Acabou o Batista para nós. Aí nós fomos procurar um nome. E nós começamos. Batista Renovada. Batista Renovada não sei o quê. Deus virou e falou assim, eu já tirei vocês desse meio. Por que vocês não esquecem esse nome? Eu vou dar um nome para vocês. E vocês vão andar na face da terra, fazendo tudo o que eu quero, e não o que os homens querem. E o profeta um dia
orou e Deus falou assim: eu vou dar um nome que já está no coração do pastor. Eu falo na tua boca. Quando ele ouviu, ele chora. E ficamos quietos. Deu uns 15, 20 dias, o Deja veio e falou assim: o senhor, você já ouviu essa história, não? O senhor está dizendo e vai pôr o nome de vocês de libertador de Israel. Mulher ama Israel desde pequenininho. Não é coisa da agora, não. Não é doença da agora, não. É desde pequenininho. E aí o Léo chorou. Ele tinha umas 80 pessoas na congregação dele, nós tínhamos 80, deu 160. Dividimos, abrimos uma igreja no centro e eles ficaram no bairro. Um ano e pouco, diz 80, nós fomos para 200 no centro de Suzano. Mas no bairro nós tivemos um crescimento e precisávamos construir uma igreja. E dividido não dava, o dízimo daqui era daqui, o dízimo de lá era de lá. Juntamos, em 60 dias nós construímos um tabernáculo. 1.700 pessoas, se ficar de pé, fica lá dentro. Só tem uns 400 cadeiras, 300 e pouca, vai vir. Nosso ministério não é de crescer, ele é de guerra. Quem quer guerra? Todos querem guerra. Então, ele entra, quando ele vê o pau pegar, ele pula fora. Vai para uma igreja mais amena, tá? Nós nunca perdemos vidas para o mundo, a gente perde para outros ministérios. E também é como Jerusalém. A igreja nunca crescia porque estava saindo para montar outras igrejas, outros locais, então ela nunca crescia. Tanto é que quando nós reunimos na casa do pai dele, o ministério tinha um profeta Dejair. O Dejair não sabia nada de Bíblia. Sabe o que é nada de Bíblia? Novo convertido. Falava a Bíblia de cor, no Espírito. Nos ensinava no Espírito. Só que nós tínhamos 20 anos de crente, 30 anos, 40 anos. Tudo que ele falava batia. Ó, Mateus, ele está falando. Ó, Lucas, olha, ele foi abacante. Ele foi nos profetas pequenos. Olha, ele está falando na uma. Sabia nada de Bíblia. Um dos maiores mistérios bíblicos ele nos ministrou dentro da casa dele. A morte de Jesus. Deus descrevendo para nós a morte do filho dele. Você estava nesse dia. Gente, o que esse menino fez hoje aqui, o outro chorando aqui, doía por dentro. Ele dando detalhes da crucificação do filho dele. E vocês pensam que meu filho sofreu na cruz? Na cruz o sangue estava quente. Ele aguentava aqueles pregos. Triste é quando colocaram a coroa de espinho, que o sangue ainda não estava quente. E foi no cerebelo dele. Penetrou. Deus gritava assim: o meu filho amado. Eles fizeram isto com o meu filho amado. Uma das maiores ministrações que eu já recebi da Bíblia, por um homem que não conhecia a Bíblia, só no Espírito. E aí nós fomos mudando atitudes, mudando tudo. Continuamos pequenos, como dizia lá atrás, escondidos. Se nós crescermos muito, é perigoso até desviar. Então ele quer um ministério que nós fazemos o que ele quer, do jeito que ele quer, como ele faz. O Léo já foi em mais de 80 países, hoje já está com 100 mais ou menos. Não fala inglês, não fala espanhol, não fala nada. Vai querer frango? Não, graças a Deus, hoje ele já enrola no inglês,
fala um pouquinho espanhol, né? Também, muito, mas era assim. O Deja, na China, achou hotel com a mãozinha dele. Aqui, ó. Era aqui, ó. No Japão, eles estavam andando de carro. Estava ele, o Júlio, o Léo e outro, uma mulher que tinha visão aberta que eles levavam. Aí estava passando no Monte Fuji. Eles não sabiam para onde ir. Aí dentro do carro, Deja levanta a mão, o carro vai passando, Deja volta. Embaixo do Monte Fuji, veio o maior museu de pedras preciosas do mundo todo, escondido, não é divulgado, só quem visita lá é aqui. Vai lá. Por que o Léo tinha que ir lá? Ver as pedras esfogueadas que está em Ezequiel. Elas iluminam, elas têm luz própria. Elas estão na escuridão e iluminam todo local. É onde Satanás passeava no jardim do Éden sobre as pedras fogueadas. Deus foi mostrar isso para ele. Só foi para isso no Monte Fuji. Eu andei pouco com o Léo, assim, no exterior. O Léo, eu fui para a Colômbia, o pai dele foi também. Nós fomos aprender células no César Castellanos. Vamos receber a unção deles diretamente. Nós temos essa noção. A unção se recebe da origem. É o melhor. Você quer um som de libertação, de cura? Vai para Neuza, Antioca. Entende? Você quer um som de célula? Você vai no César Castellanos. Tem alguns cilianos no Brasil, tem Terra Nova, tem vários outros, mas a origem está ali. Fui para a China em 2009 com o Léo. Esses países eram esses três. Fizemos conexão. Em Dubai ficamos algumas horas. O México com o teu pai. Fomos lá 6 dias. Aquele monte um monte que em 2002 no México erupção. Nós fomos lá, ele ainda estava em erupção, ativo. O exército estava no monte, não subia ninguém. Nós falamos para o general, para um coronel lá, precisamos orar lá em cima. O exército pegou e nos levou lá em cima. E lá nós oramos. Foi aquela menina de São Paulo, andou no Nelson Fontana, esqueci o nome dela. Ela fazia uns movimentos lá, rapaz. Eu fiquei maluco de ver aquilo. Quando terminou, eu falei, não sei o que eu fiz, cara. Não me pergunte o que eu fiz aqui, que eu não sei. E aí, acabou a erupção. Fomos em Guadalupe, Deus nos disse assim: vocês querem terminar o domínio da Aparecida? Nunca se quebra no meio, se quebra na origem. Vá para o México. Lá é o primeiro lugar que a Rainha do Céu se implantou na América Latina, Guadalupe. E nós fomos lá, entramos, cortamos, nós fomos uma loucura, cortamos com tesoura, um monte de coisa lá. Estava o Papa João Paulo II, uma estátua de 3 metros. Deus falou assim: encosta nessa estátua aí e derruba. Falei, meu Deus. Todos os 6, um empurrando de um lado, outro empurrando do outro, ia passando da gente. Aí um deles gritou: caiu. Olha o barulho, você não ouviu? Eu não, mas ó, caiu. 2 anos depois, o Papa João Paulo II foi embora. Os atos proféticos não acontecem na hora. É um tempo depois. Fisicamente. Então no México teve isso. A Aparecida vai cair. Tem um tempo para ela. E assim é o nosso ministério. Nós vamos para o exterior e não sabemos o que vamos fazer. Chegamos lá, entramos no hotel, o Senhor vai dando as coordenadas.
Na China? O que você foi fazer na China? Você não sabe mandarim? Inglês. Terrível, meu inglês é terrível. Tive 4 anos de inglês. Eu estudei na cultura inglesa. A professora me expulsou, falou: vai embora, você não vai falar muito inglês. E é assim. Eu nem vou mais atrás de estudar línguas, eu vou chutando. Na hora que uma frase, um cara me entende, eu pulo de alegria. Eu estava em Dubai falando com uma mulher lá, ela não entendia nada. Uma frase que eu só até falava: yes, 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 oh, glória, 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 glória. Vamos para a palavra? Abram aí Mateus capítulo 16. Semana passada eu abri a Bíblia, falei para os meninos: abram em João 17, 9, 10 e 11. Eles abriram João 17. Eu lasquei João 18 neles. E eles não entendiam nada, procuravam e não achavam. Mas agora está certo, viu? Vamos ler do verso 13 ao verso 16. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 16. Quem achou, diz amém. Amém. Tá bom? Eu estou na linguagem de hoje, amados. Eu gosto muito dessa linguagem. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus, amém? Amém. Feche os teus olhos um pouquinho. Vai ser querido. Está liberada a tua palavra. Como foi liberado o teu louvor? Eu sei que o Senhor recebeu porque derramou o que o Senhor quis aqui. Mas agora, Senhor, seja o nosso professor, nos ensina. Abra o coração dos teus filhos, abra a mente e o entendimento seja profundo. Que seja um mergulho na palavra profundo, aonde nós vamos ver as profundezas da palavra. E eu, Senhor, humildemente, como teu servo, usa minha boca e o meu coração, em nome de Jesus. Amém? Quem é Jesus para você? O Filho de Deus. Amém. Dizer quem é Jesus para os outros, ou dizer o que os outros pensam de Jesus, é fácil. Porque a pessoa vem dar a opinião dele. Para uns Jesus é profeta, para uns Jesus é profeta, para outros Jesus é o filho de Maria, para outros Jesus não existe, para outros, então é fácil você ouvir dos outros e você dizer. Complicado é Jesus virar para você e falar: e eu? O que eu sou para você? O que você pensa de mim? O que você imagina de mim? Quem sou eu para você? Quem é Jesus para você? O Filho de Deus. Quem é Jesus para você? O teu Senhor. Amados, a gente precisa entender essa cronologia de Jesus. Se nós entendermos, nós passamos de patamar para patamar. Olha só. Por que
que Pedro liberou a palavra do Espírito, que ele era o Cristo ungido de Deus. Algumas traduções dizem isso. A outras dizem, tu és o Messias, o Filho de Deus. Nesse momento, Jesus é apenas o Messias. Ele não podia ser outra coisa. Somente o Messias que via o mundo, que tinha uma obra para se realizar. Este Jesus ensinava, curava e libertava, mas não salvava. Jesus só salvou alguém quando ele passou na cruz e ressuscitou. A partir daí ele se transformou de Messias, o Filho de Deus, em Salvador da humanidade. Ele não podia salvar Pedro, João, Tiago naquela hora. Ainda era feita por sacrifício de animais. Mas quando ele foi para a cruz, ainda não salvava. Na cruz, ele recebia pecados. A ponto do pai dele virar as costas. Ele dizia, Pai, por que me abandonaste? Mas quando ele ressuscitou, ele fez a trindade e a analogia da salvação. Ele veio ao mundo através de uma sobrenatural. Satanás não pôde vir através de uma virgem. Por isso que ele diz, eu sou a porta, eu entrei pela porta. O salteador entra pela janela. Satanás entra pela janela, ele não entra pela porta. Jesus entrou pela porta. Ele entrou pelo mundo como todo ser humano entra, através de uma mulher e de um homem. De uma mulher. Satanás não. Satanás incorpora. Ele não tem autoridade e permissão para vir de mulher. Tanto é que ele vai se considerar o Cristo, mas ele vai tomar posse de um homem, e esse homem se tornará um anticristo. Não existe obra na terra sem que o homem participe. Nem Deus faz nada na terra sem que o homem participe. Ele foi destruir Sodoma e Gomorra. Qual era a frase dele? Posso fazer algo na terra sem que eu avise meu amigo Abraão? Tudo o que Deus vai fazer na terra, Ele faz através de um homem ou de uma mulher. Esses movimentos que vocês fazem, o Espírito está fazendo algo na face na terra, simplesmente com o teu movimento. Como é que é a unção dele. No meu ministério está cheio da unção dele lá. Faz. Deus está movimentando o seu corpo porque é uma guerra. Ele está fazendo algo na face da terra com o seu movimento. Ele não faz nada. Então ele foi e perguntou para os discípulos. Primeiro ele perguntou o que pensavam dele. Quem era ele, o que achavam dele. Agora não, ele vira para os dele próprio e faz a pergunta, e vocês? 3 anos, porque dali Jesus já foi para a cruz. Dali Jesus já estava com 2 dias para ir para a cruz. E vocês? Amados,
quando você lê a Bíblia, peça para o Espírito te explicar. Nunca leia a Bíblia como você lê um livro qualquer. Nunca. Por causa disso que os entendidos não conseguem entender a Bíblia. Os sábios, os médicos, os doutores, as autoridades da lei não conseguem interpretar a Bíblia, porque ela é revelada para os simples de coração. O orgulhoso não consegue entender a Bíblia. O arrogante não consegue entender a Bíblia. Não tem jeito. Tem que ser manso e humilde de coração, porque aí você é dependente do Espírito. A Bíblia tem que ler na dependência do Espírito e Ele explicando para você. Então, quando Ele está falando isso, e vocês? Mas que rápido, né? Na Bíblia está dizendo, e vocês? E Pedro, pá, tu és o Cristo. Não foi assim, amados. Na hora que Jesus lançou a pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês pensam de mim? O que vocês imaginam que eu sou? Quem eu sou para vocês? Isso aqui não. Ficaram mudos, um olhando para o outro. Ninguém tinha resposta. Aí o Espírito Santo foi visitando coração por coração. Só achou um coração aberto. Só um. Os outros 10 fechados. Presta atenção. Coração fechado. O Espírito não entra, não realiza, não faz, não executa. Coração duro. O Espírito não quebra. Sabe por quê? A chave do coração está nas suas mãos. É o que Deus chama de livre arbítrio. O Espírito é sensível. É um ser que não entra em ninguém à força. Não é pela força nem pela espada, mas pelo meu Espírito. E Ele fez aquele círculo entre os 12. Cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade. Tomé não cria nem Jesus olhando para ele, precisava até o dedo. Como é que o Espírito ia falar no coração de Tomé? Iscariotes estava preocupado com a bolsa de dinheiro. Como é que ele podia estar com o coração aberto? O doido mesmo era Pedro. Era tão doido o coração aberto que Deus falava aqui, uma semana depois o diabo falava também. Coração aberto. Uai, quando você tem a visão aberta e você vê o mundo espiritual, você escolhe o que vê? Você vê demônio, você vê anjo, você vê a glória, você vê o demônio e você vê o inferno, certo? Porque é um mundo espiritual. Coração aberto também, se não tomar cuidado, o diabo fala, o diabo entra. Por isso que precisa ter o cuidado. É por isso que quando põe a mão na sua cabeça, você tem que ver que espírito é aquele. Não diz em 1 João? Confrontai os espíritos. Porque senão, meu filho, tem muita gente falando línguas demoníacas. Pedro só tinha o coração aberto, o resto era tudo difícil na vida dele. Tudo complicado na vida de Pedro. Mas o coração era aberto. E ele rodou nos 12 discípulos e achou Pedro com o coração aberto. Ele falou na boca de Pedro: se o teu coração estiver aberto, ele fala na tua boca. Desde que você permita, desde que você deixe, desde que você autorize. E aí Pedro soltou, através da boca dele, o Espírito: tu és do Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então a gente precisa entender agora qual é o Jesus que você conhece. Quem ainda tem dúvida que vai para o céu aqui? De vez em quando o pai uma duvidazinha, quando ele fica dando, será que eu sou salvo mesmo? Será que o que eu acabei de fazer, a salvação está garantida? Tem alguém assim? Pode deixar assim, deixa assim, só para mim ver. Não precisa mostrar. Quando eu faço essa pergunta, eu mando todo mundo fechar os olhos tal, e faço essa pergunta. Mas hoje eu estou no início, eu estou no fim, estou fazendo essa pergunta mais por brincar, mas não podemos ter dúvida da salvação. Amém. Se você tiver dúvida, você não anda. Não anda. Sabe por quê? Porque salvação é um processo de arrependimento. E você tem que crer nos 3 milagres sobrenaturais, que é Jesus nascido de uma virgem, seu sangue purificando pecados e a ressurreição dele. Quando você confessa esses 3 milagres, automaticamente a salvação entra dentro de você. Pá! Então o que acontece? Uma porta se abre. Jesus diz assim: eu sou a porta. Uma porta se abre. Ela está aberta. Quem é que convence a pessoa a entrar naquela porta? O Espírito Santo. Ele está lá, ó, no pé do ouvido, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quem foi que abriu a porta? Eu e você. Eu e você é quem abre a porta. Isso eu vou falar amanhã, tá bom? Não vou falar hoje não. Você que abre a porta. Quando você fala de Jesus para alguém, você não está convencendo ele. Você está abrindo a porta. Quem convence é o Espírito. Com outras palavras que você nem sabe que está no ouvido dele. Mas se você não abrir a porta, que é Jesus, ele não entra. O Espírito pode convencer, mas ele vai entrar e bate e volta. Amanhã eu falo isso sobre para vocês. Esse Jesus é o Jesus da salvação. É o que você conhece quando recebe Ele. Essa porta é aberta. Jesus, e você entra. Ali começou o processo da salvação. Ali para frente tem uma caminhada para chegar no céu. É um processo. Tem gente que entra e já põe o pé para fora e perde a salvação. Tem gente que entra e fica estagnado, não anda. Foi salvo, mas não anda. Porque ele só conhece o Jesus da salvação. Quem é Jesus para você? Pergunta para um recém-convertido. É o meu Salvador. E bate no peito. É o meu Salvador. É só dele. Ele não sabe transmitir para ninguém esse Jesus. O que não anda, o que não caminha depois da porta, é aquele que só conhece Jesus para ele. E ali se ajusta, ali fica, ali deita, ali dorme e ali morre. Muitos na igreja estão nesse nível. Conhece Jesus,
A porta é aberta. Ele entra, ali para e bate no peito. Quem é Jesus para você? É o meu Salvador. É o meu Salvador. É o meu Salvador. E é só dele. Mais ninguém. Ele não transmite para outro. É o Salvador dele. Para você andar na vida cristã, o que diz Jesus para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Então, quando você entra na porta e para, você nasceu para Jesus, para o Espírito. Na realidade, Jesus acordou o teu espírito, ele deu um toque lá, pá, e o teu espírito estava adormecido e acordou. Pronto. O bebê, quando nasce, o que acontece com ele? Primeiro toma um tapa na bunda, já nasce chorando. E depois, ele procura o quê? O peito da mãe. O peito da mãe. Ali tem alimento. E aí ele vai se alimentando. E depois a mãe muda a comida dele, vai para a papinha. E depois da papinha, a mãe vai para o alimento sólido. Vai estar um tempo que ela está levando ele para o churrasco, está levando ele para coisas mais sólidas. Aí começa a ensinar comidas especiais, tal, né? Aí tem uma tainha, né? E assim vai, e assim, né? Cada alimento. Depois você volta para as verduras de novo, porque excesso de carne, não é assim? Vai e volta. Esse alimento. A vida cristã é igualzinho. Vou falar bem baixo. É igualzinha. Para você andar, você precisa conhecer um outro Jesus, uma outra estrutura de Jesus, uma outra terminologia de Jesus. Quem é Jesus? É o meu Senhor. Quem é Jesus? É o meu Salvador. E a Bíblia? O que a Bíblia diz? Quem é Jesus? Eu acho que é o meu Salvador. Na Bíblia não tem eu acho. Ou é ou não é. Não tem jeito. Ah, mas eu acho que esse versículo não tem eu acho. Dúvida é uma estrutura de ataque de Satanás. Tudo que é dúvida na tua mente, ele trabalha. Deus não trabalha na dúvida. Deus trabalha na certeza. Por isso que o que é a fé? É a certeza das coisas que você não vê, mas elas já estão existentes no mundo espiritual. Deus trabalha pela fé, não pela dúvida. Quem é Jesus nessa nova etapa? Se eu não conhecesse Jesus, eu não me desenvolvo. O que diz João capítulo 1, acho que verso 13 para 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? O que é verbo? Na terminologia, ação. Ele não é nem sujeito. Sujeito é Deus. Pronome. Ele é a ação. Ação é tudo aquilo que tem vida. É tudo aquilo que se move. É tudo aquilo que se executa. Então Jesus é o Verbo. O Verbo é palavra. Segura os ouvidos aí. Haja luz! E houve luz. O que Deus liberou? Uma palavra. Liberou Jesus.
e o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito pegou a palavra e transformou ela em luz. Quem é Jesus? A palavra. A palavra de Deus se revestiu de carne e veio habitar entre nós para salvação. Então ele é a palavra. A partir deste momento, o crente não pode só ficar em Jesus da salvação. Ele tem que se alimentar com Jesus palavra. E se ele não se alimentar da palavra, ele não tem vida em si. Ele não anda, ele fica inanimado, ele fica parado, ele morre. No dia que nós entendemos que Jesus é a palavra e nós precisamos nos alimentar dele, nós começamos a andar na vida cristã, ter forças. A palavra. Crente se converte, não abre a Bíblia para ler, só vem na unção da igreja, só quer a unção do Espírito, não come a palavra, não tem conhecimento do reino de Deus. E o Espírito não pode explicar a palavra porque ele não é. Ele não se alimenta. Quando o crente entende que Jesus já passou a salvação, o Salvador, agora ele entra num processo da palavra. Ele tem que comer a palavra. Se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, você não tem comunhão comigo. Nós vemos isso na ceia, né? Se você não comer do meu corpo, da minha carne, e se você não beber do meu sangue, você não tem comunhão comigo. Você não faz parte de mim. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não faz parte de mim. Pedro, você não precisa ser lavado todo, porque a minha palavra já te lavou. A palavra já lavou vocês. Quem é Jesus com você? Quem é Jesus com você? Quem é Jesus com você? Senão você não anda na vida cristã. Se você depender só do que o pastor prega no domingo, você morre antes do tempo. Os irmãos te levam no caixão e te enterram. Porque quem mais enterra crente é o próprio irmão. Mete o pau, só ele ser fraquinho, não querer andar na vida. Não andar com ele, não, tá louco, só fala besteira e te isola. E aí você também começa a fazer umas besteirinhas, porque você não cresce. Aí é que o crente, os maiores enterradores de crentes são os próprios crentes. Não é o mundo que te enterra, não. Satanás nem se preocupa. Quem é Jesus para você? É o meu Salvador. Fica só nisso, filho. Tampa a boca. Não fala mais nada. Pronto. Ele não prega o evangelho, ele não canta, ele não louva, ele não adora, ele não tem alegria com Jesus. Porque ele não entende que ele precisa deixar o Salvador para trás e pegar a palavra. É a nova terminologia de Jesus. É a nova estrutura na tua vida, é a palavra. Não tem jeito. Não tem jeito de você se tornar um guerreiro sem você estar estruturado na palavra. Você quer fazer guerra contra os demônios? Jesus, quando fez guerra contra Satanás, ele só usou a palavra. Transforma essas pedras em pães. Nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, todas as nações são minhas. Se você me adorar, eu te dou. Mentiroso, né?
Deus já diz: eu te dei as nações por herança. Deus já deu as nações para vocês por herança. Então ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Se jogares daqui, os seus anjos vão te ir. Ele só usou a palavra e gozado do Deuteronômio. O crente de hoje não quer usar o Velho Testamento. Jesus, para se livrar do diabo, só usou Deuteronômio, Pentateuco, que é o que tinha na época. A palavra. Sai, demônio! Em nome de Jesus, sai! Ele usou a palavra. O nome de Jesus tem poder. Você saiu do bebê que não tinha condições de dar ordem para ninguém, agora está dando ordem até para demônios, com a palavra. Está na boca, está na mente, está no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119 também. Se não tiver na boca, vamos expulsar demônio. Você expulsa o demônio no nome de Jesus e todos eles te atendem. E quando eles não te atendem, o que você faz? Você chora. Eles costumam bater em você, sabia? Eu cheguei em Orleans, entrei numa casa toda demoníaca por natureza. Desde a natureza, tudo demoníaco. Já estava com alguns e a mulher estava difícil. E aí, já tinha ido para a igreja, para mim já estava tudo bem. Um dia eu estou fazendo uma célula. Eu vou orar na cabeça de um, na cabeça de outro. Quando cheguei nela, eu estava com as mãos cortadas. Todo guerreiro ora de olhos abertos. Senão tu toma cada tapa. Ela fechou a mão e deu. Eu tirei o rosto. Aí eu fiquei bravo. Sai em nome de Jesus, Satanás! Eu pensei que ela ia para trás, ela caiu para frente. Pá! Caiu nos meus pés, já comecei chorando. Só fui levantar e ela pedir perdão. O demônio saiu, que saiu. Outra coisa. Você expulsa qualquer espírito imundo no nome de Jesus. Mas quando você começa a expulsar e ele não sai, entenda uma coisa, não é demônio. É espírito humano. As bruxas, elas saem do corpo dela e fazem os passeios e apurrinham casas que elas querem e abandonam e até entram nas pessoas como opressores. E aí você fica explicando: sai em nome de Jesus. O espírito humano é rebelde por natureza, ele não atende no nome de Jesus. Como é que você faz para se livrar desses bichos? Ou então, o demônio que tem legalidade. Por exemplo, o cara é bêbado, está encharcado, e você vai orar por ele. Eu já orei para o bêbado, que eu falei: espírito, chupa esse álcool aí, por favor. O espírito chupou todo o álcool dele. Ele colocou a mão na cabeça dele, aí ele começou: olha, tem tomada ali, olha o Elinho, olha o Elinho. Começou a ver as coisas, o álcool começou a desaparecer. O diabo só solta o bêbado quando o álcool termina. Enquanto o álcool está ali, ele fica lutando contra o nome de Jesus, porque ele tem uma legalidade. Qual é a legalidade dele? O álcool. O Zé Pilintra, a legalidade dele é o álcool. Aí vem o pessoal falando: eu tomo de vez em quando cervejinha, de vez em quando, não sou contra não, mas cálice de vinho e tal. Meu irmão, você não tem condições de expulsar o Zé Pilintra. Se você bebe, acabou sua autoridade.
Porque eu não devo, eu quero essa autoridade na minha vida. Então, eu não vou discutir teologia bíblica de quem bebe e de quem não bebe. Estou pouco ligando quem bebe. Eu não bebo porque eu preciso da autoridade de Jesus para quando o Zé Pilintra se apresentar, fala: Zé Pilintra, em nome de Jesus, sai. E ele tem que sair. Está entendendo, amados? Às vezes não é teologia não, viu, queridos? Às vezes é vida prática para você entender as coisas de Deus. A palavra. Pronto. Você está com a palavra. Aí você vai e se enche da palavra. Pô! Fica inchado. A mulherada, tá vendo? Come muito para você ver, filho. Ó. Você já viu no Face uma menina querendo colocar uma calça jeans? Ela colocou, mas trazendo está tudo de fora que rasgou. Nossa, Margarida. Está entendendo? Comeu demais, excessivamente algo em excesso. A palavra em excesso te dá orgulho. A palavra em excesso te dá intelectualidade. A palavra em excesso te dá religiosidade. Você se acha. E desfaz, viu, com os irmãozinhos que não. Nariz empinado. Vou pregar na igreja hoje. Eu já fui assim, amado. Eu não estou falando do que eu vi. Eu estou falando de como eu vivia. Diácono. Perninho. Onde você vai hoje? Vou pregar. Meu querido, a palavra na medida certa. Na medida certa. Pode até ler muito e entender muito da palavra. Mas para você entender a palavra, quanto mais você lê e entende, você fala: sei que nada sei. Como eu sou um ignorante na palavra. Quanto mais nós lemos, nós percebemos o quanto nós não conhecemos da glória de Deus. Aí o que você precisa? Só da palavra? Jesus estava conversando com a mulher samaritana e ela fez a pergunta. Faz a pergunta para Jesus, eu não besteira. Toma na cabeça. Principalmente quando é boba. Um dia quis pegar, não, você não consegue pegar Jesus. Os fariseus são tomados. Onde é verdadeiramente o lugar de adoração? Nós dizemos que é aqui em Samaria. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Mulher, vai ter um tempo que nem aqui e nem em Jerusalém meu Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é a verdade? Pôncio Pilatos não teve essa resposta de Jesus. Ele fez uma pergunta: o que é a verdade? A minha palavra é a verdade. Jesus é a verdade de Deus. Então, quando você lê a palavra, você é um adorador na palavra. Quando você recebe o Espírito, você é um adorador no Espírito. E o que você tem que juntar? A palavra e o Espírito. Porque quem te ensina a palavra é o Espírito. Então, para você entender a palavra, primeiro você tem que ler. E depois você tem que pedir ao Espírito que te explique. E vai ter momentos que você vai pular de alegria e o Espírito nunca
fiquei até tonto agora, porque eu não estava no Espírito. Está entendendo, irmãos? Tem explicações que você pede para o Espírito, Ele não vai te dar. Somente quando você estiver na perfeição com Ele, e falar, aquilo que você fazia era por causa disso. Eu te movi desse jeito porque eu precisava disto. Até ele explicar para um burro como eu as coisas, eu não vou entender. Olha o que Jesus fez 2 vezes. Vou para o batismo. Não. João Batista, não, Senhor, eu não sou digno de te batizar. João, faça agora. Depois você entende, mas faça. Ele falou alguma coisa da palavra? Faça. Depois você vai entender. Qual é o verdadeiro adorador? É aquele que recebe sem entender. O bebê entende as coisas. Ele faz porque mandam ele fazer. Só vai entender lá na frente. Eu conheço um cara de 15 anos que não sabe como que nasce. O que é? Uma cegonha que me traz. Ah, daí, está enganado. Papai Noel? Quantos são enganados com Papai Noel? Uai. Porque não vamos procurar. Então, amados, a palavra é a nova ordem do crente. E a unção do Espírito sobre a sua vida. A partir deste momento, você está se preparando para o guerreiro. Você está se preparando. Ah, tem mais um. Quando você conhece Jesus, através da salvação, através da palavra, você precisa dar mais um passo. Uma coisa é você conhecer Jesus de ouvir falar, ou conhecer que Jesus lhe liga a Bíblia. Outra coisa é você conhecer Jesus de intimidade. Tenha intimidade com Ele. Vou falar uma coisa para os amados, viu? Se você não tiver intimidade com Ele, você não vai ser a noiva dele. E a noiva dele não entra na festa. Sem ser noiva, não entra na festa. Tem muitas festas na igreja que o crente perde por incredulidade. Tem muito derramar do Espírito na igreja que o crente perde por incredulidade. E uma igreja que você entra de um jeito e sai do mesmo jeito, não é igreja. É uma reunião, é um clube, é uma associação, é qualquer coisa menos uma igreja. Numa igreja verdadeiramente, você entra de um jeito e tem que sair de outro. Você tem que deixar as cargas aqui. Você tem que deixar os problemas aqui. Você tem que deixar as dificuldades aqui. E sair leve. Porque você vai a semana se carregar de problemas e dificuldades de novo. Imagina você entrando na igreja, não recebe nada, vai a semana que vem mais coisa. Quando você chega aqui, ó, quando nós oramos, eu orei por algumas pessoas e eu passei a mão aqui, ó. Me deu essa mudança. Jesus diz que na presença dele nós não temos sexo. Quem foi que recebeu essa mão aqui? Tirar esses pesos. O peso do diabo curva qualquer pessoa. Nós somos de uma cidade que a colônia japonesa é muito grande. Nós temos uma intimidade com o japonês, né? Gostamos de um sushi, né? Yakisoba. Até misturamos um pouquinho frango a xadrez. Isso é chinês, cara, não é japonês. Ainda tem dificuldade de saber o que é um coreano, o que é um japonês e o que é um chinês, né? Só você indo lá é que você entende. Hoje eu diferencio um chinês de um japonês, mas não diferencio o chinês de coreano, de japonês, porque é uma coisa. Nós vivemos muito com esse povo
E esse povo, perceba bem, eles vão envelhecendo e vão se curvando. Eu conheço velhinhas japonesas que andam assim, ó. Sabe o que é isso? É o demônio deles. Eles carregam nas costas. E eles se curvam para os demônios. Toda arte marcial, quando você faz isso, o que você está fazendo? Reverenciando uma entidade. Eles de tanto referenciar uma entidade, tem uma hora que eles fazem assim, não conseguem voltar mais. A entidade não deixa. Muitos crentes têm isso aqui todo endurecido. Quando você tira o peso, não é porque é crente que Satanás não monta no ombro, não, viu? Esquece isso. Satanás não respeita a igreja, não respeita nada. Satanás entra. E o crente traz ele muitas das vezes aqui, ó, nos nomes, falando com ele. Quem já leu o livro Este Mundo Tenebroso? Poucos leram. É uma ficção, mas mostra a realidade da igreja. Um monte de crente com os demônios lá, sentados falando e orientando. Então, meu amado, tem que tomar cuidado. A gente tira esse peso e a gente vai na palavra que Jesus disse para os discípulos: o meu peso é leve, o meu fardo é suave. O nome de Jesus aqui. Volta. Jesus não faz peso. Jesus não deixa nenhuma tentação sobrevir sobre você que você não suportar. Mas tem que pôr a cruz, viu? Pegue a sua cruz e siga. Ah, mas a minha cruz é pesada. Nada mais sobre você que não possa suportar. Amém? Amém. Feche os teus olhos.